Então, galera, aqui vamos para a correção do PET 4 de Educação Física. Na primeira semana, né, foi falado um pouco sobre os alimentos, né, as suas categorias de alimentos. Nós vamos aqui para as respostas, né, a pergunta na atividade número 1, né, vai estar pedindo para poder fazer uma relação dos alimentos consumidos, modo de preparo, e a diferença da alimentação dos grupos sociais nessas etapas, nessas faixas da história, né? Pensando na pré-história, a idade antiga, a idade média, a idade moderna, no caso de um certo período, e a idade contemporânea até os dias atuais. Então, para que você possa estar respondendo esses quatro, preenchendo, pausa o vídeo, né? Eu vou estar passando aqui devagar, você possa estar pausando e estar preenchendo aí no seu caderno, tá bom? Ok? Atividade número 2, nós temos aqui, né, a pergunta para poder estar relacionada à questão da quantidade e os tipos de resíduos, né, de lixo que são consumidos, são gerados quando consumimos uma dessas categorias desses alimentos. A resposta está aqui, ó, você possa estar pausando também, que vai falar sobre a questão do alimento in natura, do alimento minimamente processado, do ingrediente culinário, do alimento processado, do alimento ultraprocessado. Na número 3, nós temos a pergunta, fala sobre a questão da alimentação saudável, e pensar a questão do guia alimentar da população brasileira, né, que nós já discutiu através do vídeo, da explicação e também do texto acima. A resposta correta, né, é a letra B, da qual os alimentos processados, que são alimentos adicionados de sal, açúcar ou óleo, como conservas de legumes, compota de frutas e queijo, são produtos relativamente simples e devem ser consumidos com moderação. Então, aqui no caso, eu vim dizer, né, que tem alguns produtos, como esses, no caso, processados, que tem a adição de alguns alimentos que não são naturais e pode ser utilizado, pode ser consumido, mas com moderação. Depois nós temos a número 2, da qual pede para poder estar respondendo, né, segundo a guia alimentar para a população brasileira, a analisar as afirmações a seguir, né, e verificar quais que são corretas. A resposta correta aqui vai ser a letra E, então as alternativas 1, 3 e 4 são corretas. Se você quiser assistir a videoaula, né, eu tenho as videoaulas de cada semana, né, desse PET, está no canal Guia Prática EF. Você pode estar pesquisando aí na aba de pesquisa dentro do canal, ou então pode deixar aí no link, nos comentários, que eu posso deixar para você o link aí para acesso de alguma semana que você queira ver, né, e tirar dúvidas sobre essas respostas. O objetivo aqui é só trazer as respostas, né, das questões. E depois nós temos aqui mais uma questão, onde pede, né, pergunta: qual dos alimentos apresenta maior quantidade de sódio? Segundo, galera, essa tabela aqui, ó, tá bom? Você vai fazer um comparativo e verificar. Então, a resposta correta na número 1, caldo de galinha ou tablet industrializado que possui uma quantidade de sódio. A número 2, de acordo com seus conhecimentos, quais problemas de saúde são provocados pelo excesso de sódio? Aqui é mais pessoal, só que eu trouxe aqui uma sugestão de resposta. O consumo exagerado do sal está relacionado ao aumento no risco de doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, doenças renais, entre outros. Na número 3, atividade física pode interferir no nível, ou seja, na quantidade de sódio no organismo? Como? Sim, né? Então pode interferir. A atividade física ajuda a eliminar o excesso do sódio no corpo através da sudorese, ou seja, através do suor, gerada pela prática de exercícios de longa duração que tem como finalidade resfriar o corpo durante a prática. Então o suor, ao mesmo tempo que ele ajuda na resfriação, né, que quando nós movimentamos, né, há um aumento de temperatura,
né? O nosso coração acelera porque precisa mandar uma quantidade de sangue para os membros, para os músculos que estão em atividade. Esse movimento, né? Esse movimento e funcionalidade, função do nosso coração, ele vai fazer com que haja o movimento, né? Através dessa circulação do sangue. E, consequentemente, esse esforço, né, essa intensidade da atividade vai gerar um aquecimento no nosso corpo. E, através disso, o nosso corpo vai reagir liberando o suor. Esse suor vai fazer com que haja uma resfriação do nosso corpo e, ao mesmo tempo, vai liberar um excesso de sódio, entre outras substâncias da qual o corpo não necessita. Depois nós temos a semana 2, falar sobre jogos cooperativos no contexto da escola. Aqui, galera, nós temos essa questão aqui. Aí vocês podem estar pausando, né, o vídeo e estar completando, né, o que tiver aqui como A, né, os que tiver A, relacionar a situação de cooperativo. E as respostas aqui que tiver marcado como B, é porque é considerado como situação competitiva, tá bom? Depois nós temos atividade 2, da qual pergunta, né, com base na leitura do texto acima e seus estudos sobre a relação entre competição e cooperação, analise as afirmativas. Então, diante dessas afirmativas, você verificaria quais que são corretas, são verdadeiras. A resposta correta é a letra C. Então, apenas a alternativa 1 e 4 são verdadeiras. Depois nós temos atividade 3, onde vem perguntar: os aspectos competitivos apresentados pelo tênis fazem parte do cotidiano dos dias atuais? Aqui é até uma resposta pessoal, né? Mas aqui eu trouxe uma sugestão de resposta para ajudar vocês. Então, no meu ver, sim, né, os aspectos competitivos apresentados pelo tênis fazem parte do cotidiano. De que forma, né? Se pensarmos que nós costumamos jogar a responsabilidade para o outro. Então, dentro do tênis, nós temos a questão de estar rebatendo, né? Batendo a bola para o outro. E aí é como se na vida real fosse essa questão de estar rebatendo ou jogando essa responsabilidade para o outro. Na número 2, quais aspectos cooperativos apresentados pelo frescobol podemos utilizar no nosso dia a dia? Aí eu coloco também, né, como sugestão o ato de compartilharmos o objetivo, buscando a dedicação e empenho de todos os envolvidos. Então, dentro do frescobol é necessário uma certa coletividade para alcançar o objetivo do jogo. E aqui dentro da sociedade também tem que haver, né, para que haja esses aspectos cooperativos, né, e possa estar alcançando os objetivos em grupo. Aqui pede para estar elaborando o jogo, resposta pessoal. Nós temos aqui a semana 3, texto 1 e texto 2, e algumas relações sobre o esporte feminino, né, trazer algumas personagens do esporte feminino que fizeram sucesso. E aí se pede, né, na atividade número 1, onde fala, né, existem esportes só de homens? E quais? Na explicação eu falei que não existe esporte só de homem ou só de mulher. Por quê? Porque aqui eu considerava o seguinte, considerava que é na forma de realizar, tá? Mas aqui pensando, aqui essa pergunta não deixa clara, mas imagine que estivesse falando de esporte de alto rendimento. Dentro do esporte de alto rendimento, ou seja, aqueles que passam na televisão, né, que tem investimento de competições, existe sim, né, esporte só de homem, que é a luta greco-romana, da qual não há modalidade feminina. E na questão dos esportes de mulheres, há sim também a ginástica rítmica e o nado artístico são realizados apenas por mulheres. A letra C até a F, resposta pessoal. Depois nós vamos ter atividade 2, onde vai falar sobre essa questão das charges. E aí pede para poder estar argumentando os motivos para a situação, ou seja, dessa diferença das dificuldades que as mulheres enfrentam para seguir na carreira de atletas. Apontar 3 motivos
e propor 3 ações para mudar essa realidade. Aqui também eu trago as respostas, tá? Que você possa estar pausando e estar respondendo aí no caderno, tá bom? Aqui eu vou falar dos motivos de forma rápida, né? O primeiro motivo, as mulheres possuem pouco investimento por parte das empresas e instituições esportivas, né? Então o investimento para o esporte masculino é muito maior do que o feminino. Segundo motivo, creio que ainda é um sistema social que coloca o homem como o único ser capaz de realizar os esportes, né? Um olhar machista, né? Ainda existe. Terceiro motivo, o diálogo e as oportunidades existem, no entanto, são reduzidos, acontecendo principalmente nos grandes centros, ou seja, nas cidades, grandes cidades. Então, o terceiro motivo também para haver essa desvalorização pode ser isso, né? A questão de estar havendo um maior diálogo, as oportunidades de prática, né, de desenvolvimento dos esportes femininos é mais nas grandes cidades, sendo que muitas das vezes nós temos muitas atletas, muitas mulheres que têm um desejo, né, o sonho de serem atletas profissionais, mas não têm a oportunidade. E aqui nós temos também as 3 propostas de ação que eu coloquei. Então, o maior investimento no cenário esportivo pode estar ajudando a mudar esse cenário. Leis e projetos que favoreçam o protagonismo das mulheres frente à participação de praças esportivas e maiores oportunidades de inserção das mulheres nesse cenário esportivo, principalmente nas pequenas cidades. Se você concorda com o que eu disse, deixa nos comentários. Se não concorda também pode deixar, né, e traz algumas sobre esse debate que é muito importante, né? A gente sabe dessa diferença que há, mas que não deveria haver. E aí você traz o seu olhar, você mulher, traz o seu olhar, você homem também pode falar sobre essa relação, o que você acha dessa situação. Atividade 3 aqui nós temos, tá? A questão número 2 e 3 é uma resposta pessoal, né? Na atividade, a questão 1, que pergunta em qual faixa etária é a maior taxa de abandono da atividade física pelo público feminino, é entre 16 e 24. Aí quando pergunta qual a sua opinião, em sua opinião, qual seria a motivação, aí você tem que escrever, completar essa resposta. Opa. Nós temos aqui a atividade 4, que pergunta para poder assinalar a alternativa correta. A resposta correta aqui, nesse caso, é a letra A. Somente 1 e 2 são corretas diante da pergunta, certo? Eu não vou estar discutindo aqui, porque, como eu já disse anteriormente, as alternativas, essas explicações estão nas videoaulas das semanas. Semana 4, nós temos o texto falando sobre a inclusão na escola. Aqui nós temos essa atividade, né, que são respostas pessoais, ou seja, você precisa ter um conhecimento do local onde você mora, dentro da escola, né, e a relação que há com pessoas com deficiência dentro das aulas de educação física. Então, as respostas pessoais. Nós temos a atividade 2, que pede para poder estar avaliando essas alternativas da 1 e da 3 e verificar quais que são corretas de acordo com a pergunta. Então, a resposta correta aqui é a D. Então, a 2 e a 3, apenas a 2 e a 3 são corretas. Depois, nós vamos passar aqui agora para a atividade 3, né, que são respostas pessoais, né, aí pensando na sua escola, tá bom? E por fim, na atividade 4, pede para poder estar fazendo um texto argumentativo falando sobre essa relação da acessibilidade das pessoas com deficiência. Aqui traz a imagem da escola, mas vocês podem estar pensando nessa dificuldade de acesso dessas pessoas em toda a sociedade, tá bom? Entendendo que esse ser também, essa pessoa, né, que tem deficiência, encontra algumas dificuldades em vários locais. Trazer propostas, né, de que pode ser feito para que isso seja mudado, tá bom? Agradeço você que assistiu o vídeo até agora. Peço, se não é inscrito, se inscreva, curta esse vídeo e convido você a assistir um vídeo da qual a gente traz a importância que a escola tem em nossas vidas. A escola, para muitos, é o lugar onde o conhecimento acontece, onde as experiências de aprendizagem são desenvolvidas, das quais proporcionam discussões e reflexões de variadas temáticas. No entanto, se resumirmos a escola apenas nesse sentido,
será que proporcionaria a entrada e permanência do nosso aluno? Creio que não. Nós, professores, já fomos alunos e sabemos que há muitas características que fazem desse espaço um lugar propício para um crescimento humano e social. A aprender português, matemática, física, biologia, educação física, entre outros conhecimentos. Sem relacionar com a vivência com o próximo, seria como discutir com paredes ou com redes. Dessa forma, se você já sentiu ou sente saudades da escola, creio que as lembranças principais não destacam o Teorema de Pitágoras, ou então o lance de arremesso no basquete. O que destacou essa saudade foram as pessoas que ali estavam e fizeram daqueles anos os mais especiais e duradouros possíveis. Pensar escola é pensar pessoas. Pensar escola é pensar movimento. Pensar escola é pensar aprendizagens. Pensar escola é pensar vivência. Todo conhecimento é fruto da relação social com o outro. Nenhum conhecimento se constituiu sozinho, mas a partir da relação que o mesmo se revela na relação social. Conhecer o esporte, a ginástica, os jogos, as brincadeiras, o atletismo, a dança ou qualquer outra manifestação corporal é fazer com que as pessoas se encontrem em cada movimento realizado. É se sentirem parte de cada pulsação derivada do movimento. A escola é assim, um lugar de aprendizagens, de experiências, de conhecimentos, mas é principalmente a realidade concreta da sociedade dividida em anos de ensino e em sentimentos que carregam todos e todas que sonham com dias melhores.